Apresentação do Rabino Shimon Brand. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para compartilhar conteúdos maiores da nossa tradição milenar, da filosofia racídica, mística e cabalística. E hoje nós estamos com o tema Segredos cabalísticos da comunicação permitida com os mortos. Esse programa é para a elevação de Binyamin ben Avraham, Shmuel ben Ben-Zion e Shendel bat Elial, de abençoada memória. Antes de darmos sequências, nós vamos pedir ao nosso amigo Yaakov para anunciar os números telefônicos da rádio para contato. Os telefones do ouvinte da Rádio Vibe Mundial são 3171-0221, 3262-4490. Lembrando que perguntas podem ser feitas pelo Instagram dos Segredos Cabalísticos, com o Rabino Shimon Brand, e também vocês acompanharem todo o conteúdo desses programas, diversos programas e várias aulas, nas páginas do Facebook, do Instagram e do YouTube, Segredos Cabalísticos. Consta na Torá, no último livro da Torá, Deuteronômio, textualmente a proibição de consulta aos mortos. E elas são chamadas de Of, Ideoni e mesmo Drishat Metim. Traduzido, a grosso modo, necromancia, ou seja, a consulta aos mortos por meio de forças impuras, de feitiçaria, transmutação e transmigração da matéria, mas com fonte no antagonismo à santidade. Somos proibidos desse tipo de prática que é associada à feitiçaria, à idolatria e a uma negação da conexão maior com Deus, quando a pessoa confia e crê que Deus vai dirigir os seus passos com bondade, com benevolência, a conexão no bom, no bem e no positivo, a conexão com o Supremo Ser, Deus, o Todo-Poderoso, o Ser absoluto e infinito. Essas práticas eram muito usuais dentre os povos idólatras, principalmente aqueles povos que habitavam a terra de Canaã, Eretz Canaan, antes de sua conquista pelo povo de Israel. Há uma série de proibições em relação a práticas idólatras, e a consulta aos mortos, dessa forma, é associada à idolatria. Então, quando é permitida a consulta aos mortos, a princípio, não se processa e não é factível quando a iniciativa parte de baixo para cima, dos vivos à procura dos falecidos. Mas pode ser que almas de entes queridos eventualmente venham se revelar na vida de uma pessoa, alguma aparição, etc. E vêm os nossos sábios no Talmud e dizem de vários casos onde entes queridos, pais, aparecem para os filhos por meio dos sonhos. Sonhar com alguém falecido, com alguém, um ente querido, um membro da família, que acaba lhe passando uma mensagem, uma instrução, etc. Vem o Shulchan Aruch, o Código de Leis, no setor do Rosh Mishpat, das leis
do direito propriamente dito, direito civil, também o direito penal, e faz a seguinte pergunta. Uma pessoa que tem a aparição do seu pai em sonho. E o seu pai fala o seguinte, ele se expressa no sonho, que ele tinha feito uma doação à sinagoga, à instituição beneficente, mas quando ele foi praticar a doação, ele acabou falecendo. E que ele não tem sossego nos mundos espirituais por conta da pendência dessa doação prometida, uma promessa, um vínculo espiritual, a uma proibição de fazer promessas e não cumpri-las. Por isso que nós não procuramos nos comprometer em relação a promessas e há meios de anulação dos votos, das promessas. Então a pergunta é, como que fica? Se o sujeito encontrou o dinheiro, ele deve repassar para a instituição beneficente ou não. Então vem a conclusão da lei judaica, baseada no próprio Talmud. Halomot, shaf yedaberu. Os sonhos, banalidades expressam. Ou seja, não podemos nos basear em sonhos. A maioria dos sonhos, pelo menos. Por outro lado, há uma outra história em que um ente querido se revela em sonho para o seu filho e diz o seguinte: eu tenho um dinheiro escondido que eu não falei para ninguém. Ele está em tal lugar, com a quantia específica, e esse dinheiro é de Maaser Sheni, uma certa contribuição que tinha que ser dada para a caridade na época do templo, por meio do templo ser destinada ao seu objetivo devido, etc., a ajuda ao próximo, Maaser Sheni, as contribuições que eram feitas associadas ao templo, etc. E o filho foi verificar, o local está certo. Ele foi procurar no local e encontrou o dinheiro. A quantia que o pai falou também está certo. Realmente será que esse dinheiro é devido à benemerência específica esclarecida pelo pai? Vêm os sábios e dizem não. Por quê? Porque também o Talmud nos revela que todo sonho tem que ter algo de errado, algo de impreciso. Se a primeira informação era certa e a segunda também, não necessariamente a terceira é certa, porque nem há como averiguar, porque foi algo intencional, foi algo pessoal, da intenção de quem quis doar. Então, dizem os sábios, o filho não tem obrigação alguma, porque todo sonho tem que ter alguma imprecisão. Vêm os sábios e dizem que nós podemos sonhar com elefante na sua dimensão original e com o orifício, um buraco de uma agulha, também na sua dimensão original. E nós podemos ver o elefante passando, transpondo o orifício de o buraco de uma agulha, sendo que ele preserva o seu tamanho original e o buraco da agulha também. Isso não seria factível na realidade, mas no sonho conseguimos sim operar esse tipo de experiência a nível de intelecto ou a nível de sensação, de sentimento. Há um livro famoso da época medieval chamado She'elot u'Tshuvot min Hashamayim, Perguntas e Respostas dos Céus. Um grande sábio medieval, um dos últimos tossafistas, glosadores do Talmud. Ele faz perguntas antes de dormir e tem as suas respostas durante o sonho. Será que pode haver consultas pelo sonho? E realmente ele teve respostas. Então os sábios nos esclarecem que essas respostas não eram de pessoas falecidas, mas sim dos anjos,
de entes celestiais, criaturas outras celestiais, por exemplo, os anjos, ou outras esferas celestes que responderam a todas as indagações que foram surgiram e foram feitas durante o dia. Vemos uma outra história no Talmud, de que Shmuel, um grande sábio, Talmud babilônico, ele era um Amorá, ele vivia na Babilônia, ele era um dos que discutiam com Rav, uma dupla famosa, Rav e Shmuel, dois Amoraim da primeira geração, que eram alunos, Rabi Yehuda Nassi, da última geração dos Tanaim, sábios da Mishnah, eles eram os primeiros sábios da Gemara, e Shmuel, o pai dele, tinha um valor em dinheiro destinado aos órfãos. E o pai acabou falecendo sem dizer aonde estava esse dinheiro. E era público e notório que ele se ocupava desse dinheiro, da arrecadação para ser destinado aos órfãos, e ninguém sabia onde estava o montante. E aí Shmuel começou a sofrer pressão, e as pessoas o hostilizavam, dizendo que ele tinha se apoderado do dinheiro do pai, e realmente ele não sabia onde se encontrava esse valor destinado aos órfãos. Até que ele teve que perguntar ao próprio pai. Conta o Talmud de que ele foi até um local chamado Hatzar Mavet, o pátio da morte, e ele consultou o pai, e vem Rabi Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, também conhecido como Beit Yosef, um dos principais comentários sobre o Tur, a obra que precede o Shulchan Aruch, o Códex, chamado Mesa Posta, o código de leis principal que aplicamos na nossa vivência do dia a dia, no praticar do judaísmo. E ele disse que realmente o final da história é que o pai se revela para Shmuel e diz exatamente onde estava o dinheiro. E Shmuel acaba destinando esse dinheiro e limpando a sua própria barra, sua reputação, e encaminhando dinheiro às pessoas, pela lei, aos devidos herdeiros, que são os órfãos. Aí pergunta-se, mas como? Shmuel ele consultou o pai dele, mas há uma proibição de consulta aos mortos. Então explica Rabi Yosef Karo, o Beit Yosef, que ele usou Beshem num nome Shem HaKadosh, um nome cabalístico de Deus, etc. A proibição é de um vivo consultar um morto, mas certos sadiquim que têm acesso a poderes da Kabbalah, usando nomes cabalísticos, conseguem fazer com que a alma se eleve do próprio corpo, e a alma fora do corpo consulta a alma do falecido. E ele explica, Rav Yosef Karo, que Hatzar Mavet, o pátio da morte, não é como entendiam que era o cemitério, mas sim um nível espiritual onde se encontra a alma. A alma possui 5 partes, 3 partes da alma adentram o corpo, a saber, Nefesh, Ruach e Neshama, alma, espírito e alento. 2 partes são tão elevadas que só agem perifericamente. E essas 3 partes, quando a pessoa falece, essas 3 partes têm destinos diferentes. O Ruach, ele alcança o jardim do Éden espiritual inferior. Ruach é o espírito. A Neshama, que é a alma, alcança o jardim do Éden superior. E o Nefesh, que é a alma, uma parte da alma mais ligada ao corpo, vai num nível espiritual chamado Hatzar Mavet, que é o pátio, o terreno, o campo
da morte. Para lá que vai o nefesh, a alma ligada ao corpo. Shmuel, usando de poderes da Kabbalah, fez com que a sua alma se abstraísse do próprio corpo e pudesse fazer o contato com a alma do pai, de forma que o pai lhe revelasse aonde estava o montante destinado aos órfãos. E aí nós adentramos a um campo bem específico, bem exclusivo e particular, das almas iluminadas que conseguem uma experiência extracorporal. Nós sabemos que Baal Shem Tov teve uma aliata neshama, uma elevação da alma, e foi até o Gan Eden, o paraíso, e ele adentrou o palácio espiritual onde se encontrava a alma do Mashiach. Na verdade, o Ruach de Mashiach, talvez o paraíso inferior, ou a Neshama do Mashiach, o paraíso superior. Baal Shem Tov, pela amplitude espiritual da alma dele, ele conseguiu se elevar e ele conversou com Mashiach. E ele perguntou, Ei Matai Kaatimar, quando o senhor virá? Uma pergunta parafraseada do próprio Talmud. Aí o Mashiach lhe respondeu, Lechesheyafutsu mainoterra hutsa. Quando você expandir as suas fontes para fora, que é a ideia de expansão da filosofia mística, racídica e cabalística, que é a fina flor, que é o suprassumo da mística judaica, a filosofia racídica. E existem muitas histórias de tzadikim que sim mantiveram contato até com a alma de falecidos. E na tradição racídica, há tzadikim que tem uma amplitude espiritual tão abrangente e um nível espiritual tão elevado que mesmo sem recorrer a poderes da Kabbalah prática, conseguem elevar a alma acima do corpo e terem um contato em outras esferas, em outros níveis, com a alma de entes que já se encontram falecidos. E já explicamos aqui em outras ocasiões que existem duas possibilidades de revelação de Deus nesse mundo. Uma se chama inspiração profética e outra inspiração divina. E a inspiração divina, nas palavras baseadas no conhecimento do Rabi Yitzhak Luria, o grande cabalista Arizal, que por meio do pensamento, da fala e ação, as três formas de manifestação da alma dentro do corpo, a pessoa pode se elevar tanto a ponto de criar contato com os anjos produzidos pela fala, pelo pensamento, pela fala e pela ação. O comportamento da pessoa dentro do corpo nesse mundo produz anjos. E quanto mais elevada e sublime é a pessoa na sua conexão com Deus, mais elevados são os anjos produzidos pela sua atuação nesse mundo, conectando-se com Deus pelo estudo da Torá e pela prática dos preceitos bíblicos, a tal ponto que os anjos entram em contato com a própria pessoa que os criou. E nesse momento, a inspiração divina. E nesse momento, esse tzadik, essa alma iluminada, pode se elevar para os mundos espirituais, como é sabido que o Arizal, o próprio Rabi Yitzhak Luria, ele viajava pelas esferas adimensionais e confabulava, trocava ideias de Torá com o palácio celestial dos Tanaim, dos sábios da Mishnah, dos profetas bíblicos, outro palácio espiritual dos Amoraim, dos sábios da Guemará, dos Rishonim, dos primeiros legisladores da época medieval, e assim por diante, ele conseguia entrar em contato com tzadikim, mais em esferas superiores ao nível físico e material. A proibição de consulta aos mortos é pelo lado, Deus nos livre da impureza, quando vivos dentro do corpo consultam mortos e a partir do corpo dos mortos, do cadáver dos mortos, por exemplo, Ideoni, é uma prática proibida na Torá, que a pessoa colocava um osso específico, chamado Ideoa, ele colocava na boca
e ele começava a fazer uma voz sair de dentro de si do morto. Essa prática era totalmente impura, que era do vivo consultando o morto dentro do corpo e não se abstraindo para outras esferas e de uma forma totalmente impura. Como também é realizado no espiritismo, etc., etc., recorrendo a forças antagônicas à santidade. Uma outra ideia em sequência a todas essas ideias aqui desenvolvidas, o Arizal tinha o poder de Ihudim, que são combinações místicas e cabalísticas do nome sagrado de Deus, unificações dos mundos espirituais. Ele conseguia ir até o túmulo de cada tzadik, Taná, um sábio da Mishnah, ou Amorá, da terra de Israel, do Talmud de Jerusalém, Talmud de Israel, que era chamado de Amorá, e ele se deitava sobre o túmulo e, abstraindo-se a alma dele do corpo e a levando para esferas superiores, ele conseguia fazer com que o Tana, ou o Amorá, o sábio da Mishnah e da Gemara, lhe repassasse informações da sabedoria infinita de Deus contida na Torá e particularmente na mística do judaísmo. Concluindo, há formas proibidas na Torá, que elas são explicitadas na Torá, no Talmud, na Alahá, na lei judaica, no Maimônides, no Shulchan Aruch, no Códex do Rabi Yosef Karo, o principal código que nós usufruímos e cumprimos até hoje, e também existem formas exclusivas de consulta aos entes queridos acima desse mundo que só podem ser operadas por almas iluminadas. Nós vamos finalizar com uma história. Temos mais uns minutinhos? Rapidamente? 2 minutos. Vamos falar rapidamente. O santo Maharal Moreno Araf Yehuda Loeb, o grande cabalista contemporâneo do Arizal, que vivia na cidade de Praga, o Maharal de Praga. Certa ocasião, ele foi fazer o casamento de 2 jovens mancebos, um rapaz e uma moça, praticantes do judaísmo, de famílias religiosas, e quando ele vai fazer a brachá inicial para formalizar a cerimônia do casamento, o copo se quebra na mão dele. Ele vai ter o copo de vinho, ele vai tentar de novo e pela segunda vez se quebra o copo de vinho, se estilhaça em sua mão. Ele vai tentar um terceiro copo e pela terceira vez o copo explode na sua mão. Ele interrompe o casamento e diz o seguinte: esse casamento está adiado por tempo indeterminado. Ele começa a fazer suas pesquisas. Pesquisa, ele estava desconfiado de algo, até que ele monta um Beit Din, um tribunal rabínico na sinagoga da cidade de Praga, capital da República Tcheca. Na época era um reino das repúblicas lá, dos reinados da Europa Oriental. E ele faz um Beit Din, e ele pede, com esse Beit Din, tribunal rabínico, que ele pede permissão do tribunal celestial, e ele invoca poderes, que ele era um místico, ele era um cabalista da Kabbalah, e ele pede que o Golem, aquela criatura extraordinária, que ele fez com uma alma especial, que foi invocada, ele pede para o Golem ir até o cemitério e bater com o cajado no túmulo de uma parteira. E convoca essa parteira para falar atrás de um biombo como testemunho e depoimento para aquele tribunal rabínico. A parteira, entre choros, ela fala que ela está arrependida do que ela fez quando começam a inquiri-la. O que ela fez? Havia 2 irmãos bem casados com as suas respectivas cônjuges esposas. Um casal tinha filhos sempre, e o outro casal sempre eram, Deus os livre, natimortos, crianças que não nasciam, acabavam morrendo. O que ela fez quando as 2 cunhadas estavam dando à luz numa diferença de horas no mesmo dia, e as 2 eram atendidas na mesma casa? A parteira trocou as crianças sem que os casais soubessem. Então o que aconteceu?
Maharal de Praga estava fazendo um casamento entre primos, que é permitido pela Torá, mas na verdade não eram primos, eram crianças trocadas, na verdade eram irmãos. E ele pediu para aquela mulher, que entre choros falou que estava arrependida, a parteira, e ele falou: volte para o seu mundo supremo, porque você já cumpriu com a sua missão por meio do seu depoimento. E aí, ele não pôde fazer aquele casamento, e Deus o auxiliou com o sinal do copo quebrado, cada vez impedindo que o tzadik incorresse numa proibição tão grande como o casamento entre dois irmãos. Para esse esclarecimento, o cabalista teve que se abstrair da sua alma para invocar a alma nos planos celestiais, e tudo isso foi pela força de um Beidin, de um tribunal rabínico, pedindo autorização do tribunal celestial para a resolução de uma problemática, de um problema aqui embaixo. Isso somente por almas iluminadas, por recursos exclusivos, somente de grandes sadikim, de uma estatura espiritual maior.